Fala aí, gente, tudo bem? Eu estou querendo fazer uma série de estudos com respeito às características dos mamíferos, mas eu achei importante que a gente fizesse uma revisão aqui sobre alguns pontos importantes que nos levam até a condição de mamífero. A gente estuda evolução, história dos vertebrados, e a gente percebe que as derivações que os primeiros tetrápodes, a gente chama de tetrápodomorfos, que são aqueles vertebrados mais primitivos. Eu vou colocar aqui daqui a pouco uma gravura mostrando isso. Desde aquele momento, a gente até pode anteceder isso, né? Nós podemos voltar ainda bastante, desde o surgimento dos craniados até o aparecimento dos tetrápodomorfos, que são os primeiros tetrápodes primitivos, até o grande desenvolvimento dos principais grupos modernos, que nós podemos dizer hoje, que são os anfíbios, os répteis, e as aves e os mamíferos, e também os peixes, é claro, né, como os primeiros vertebrados e craniados. A gente vai descobrir uma série de conceitos importantes que eu considero aqui de fundamental importância para nós. Então, eu vou dar uma observada com vocês aqui nessa árvore que eu estou vendo aqui, se eu consigo chegar bem próximo. Você vê aqui que nós temos bem de início, nesse cladograma, nós temos os craniados. Abaixo aqui, porque ficou desaparecido na hora, nós temos aqui o que nós chamamos de temos os cordados, né? Aqui em cima nós temos os grupos que são grupos atuais, né? Nós temos aqui, no caso, tunicados e cefalocordados, são grupos atuais, Mixinoidea e Petromizontoidea. No caso, Mixinoidea são as feiticeiras, que são animais ciclóstomos, ou seja, agnatos, não possuem mandíbula, possuem determinado número de fendas branquiais, são parasitas. O mesmo acontece com a classe Petromizontoidea, que são as lampreias, que também são agnatos, ou seja, não possuem mandíbula, mas veja que eles são craniados. Tanto Mixinoidea quanto Petromizontoidea são craniados, mas não todos são vertebrados. A gente vê que vertebrados são apenas as lampreias, Petromizontoidea ainda assim com rudimentos de vértebras. Nós não temos uma notocorda totalmente envolvida por vértebras e que também protejam o tubo nervoso. Nada disso. Nós temos uma notocorda ainda bastante desprotegida e com traços de vértebras, conforme dizem os estudiosos. Eu sigo muito aqui o Harvey Pohl, que fala sobre esse tema também. Então a gente tem aí Petromizontoidea e Mixinoidea, que são dois agnatos bastante primitivos. Nesse caso, eles têm uma história evolutiva longa, é um grupo que existe até o presente momento, certo? Do lado aqui nós temos, depois dos vertebrados, nós temos os Gnatostomata, ou seja, são os peixes que já apresentam mandíbula, Gnatostomata. Olha aí, você pode ver, verifica que nós temos. Quem são os Gnatostomata? Condrictes, tubarões, raias, quimeras. Aqui nós estamos seguindo, no caso, esse cladograma, ele segue a ideia de que condrictes antecedem osteíctes. Vamos seguir por aqui mesmo para não entrarmos em muitos debates, tá?
Mas Dignatostomata, nós temos aqui então quem? Osteíctes. Osteíctes é o grupo que veja esse grupo de Osteíctes, são peixes ósseos que possuem mandíbula, têm uma vértebra já definida, são vertebrados, também são craneados e por fim são cordados. Muito bem, a gente subindo aqui nesse nosso cladograma, o que a gente vai ver ali em cima? Nós vamos ver os actinopterígios, que são os peixes que possuem nadadeira raiada. Olhando a nadadeira do bicho, você vai ver que ele não tem estrutura parecida com a nossa mão ou com o nosso braço. Já acima dos osteíctes, nós temos então os sarcopterígios, que são peixes de nadadeira lobada, nadadeira que possui uma estrutura óssea semelhante àquela que nós temos em nossas próprias mãos dos tetrápodes. Então, os primeiros tetrápodes terrestres, os tetrapodomorfos, tetrápodos primitivos, eles têm uma estrutura óssea que se assemelha à estrutura dos sarcopterídeos, que foram os primeiros peixes que abandonaram o ambiente aquático e não vieram caminhando logo de uma vez, não. Houve todo um processo que levou esses animais a se tornarem terrestres. Não foram terrestres de uma hora para outra, levaram anos, milhões de anos em sua vida anfíbia. Aliás, os anfíbios mesmo assumiram padrões parecidos com grandes lagartos e eles dominaram o mundo por muitos anos, muitos milhões de anos. Então, mas todos nós somos sarcopterídeos, nós somos sarcopterídeos. É óbvio, mas eu não sou um peixe. Você não é um peixe, mas você é daquela linhagem. A biologia evolutiva, ela trata justamente isto. Ela nos conecta com todo o reino animal. Quando eu falo com todo, é claro, respeitando os limites, né? Porque nós somos deuterostomatos, nós não temos, nós não somos protostomatos, mas por sua vez nós desfrutamos de características que os protostomados também têm. Por exemplo, nós temos aí os artrópodes, que não são vertebrados, que não são cordados, mas que por sua vez são celomados, e nós somos celomados. Os artrópodes são triplásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. Nós também somos triblásticos. Então, no fundo, nós todos fazemos parte de um grande universo, de um grande reino. É bom que nós tenhamos isto em mente. É interessante notarmos também aqui que no meio dos sarcopterídeos nós temos um peixe considerado um fóssil vivo, apesar de não haver fóssil vivo, que é o chamado selacantomorfo, o selacanto, tá? A gente, por exemplo, tem aquilo que nós chamamos de os que nós chamamos de peixes pulmonados, que são ripidíceos, mas são peixes pulmonados. E nós temos os selacantos. Eles apresentam uma nadadeira lobada, mas ele não tem a estrutura que a gente encontra em outros animais tetrapodomorfos, que já tem uma estrutura óssea na nadadeira muito próxima. Os dipnoi, que são os dipnóicos ou peixes pulmonados, eles têm esse grande traço que é o pulmão, a capacidade da respiração aérea, mas não são considerados tetrápodes primitivos por vários outros aspectos. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, até porque eu fiz o meu trabalho na universidade. Minha monografia foi sobre comentários às alternativas evolutivas em tetrápodes primitivos, onde eu falo muito sobre dipnóicos, selacantomorfos, falo sobre os principais organismos que foram
parte dessa história da transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, porque no próximo eu quero falar mais especificamente sobre os tetrapodamorfos, tá? Espero de verdade que tenha contribuído com vocês aqui. Deixo um grande abraço e até a próxima. Tchau.